bom dia, meus amados. Bom dia para você de perto, para você de longe. Vai aí a minha saudação para o meu pastor presidente, Zé Lourenço da Silva, todo o povo da Igreja Mundial da Paz do Brasil e da Igreja de Cristo em geral, em todas as suas variadas denominações. Eu sou o pastor missionário Erivan Ramos, ou Erivan Silva, né? E venho aqui trazer uma palavra para vocês. Fiquei um pouco inquieto porque eu liberei uma mensagem no aniversário do nosso ciclo de oração e eu confundi o nome da mulher que fundou o ciclo de oração no nosso Brasil tão querido, né? Eu confundi com Celina de Albuquerque, que foi a primeira que foi batizada das mulheres assim com o Espírito Santo. Nós sabemos que a primeira pessoa foi Manuel Dubu, um paraibano. As irmãs Celina e Maria de Nazaré, elas foram as primeiras mulheres a serem batizadas com Espírito Santo na história no Brasil, né? No Brasil, na história cristã da igreja aqui no Brasil. Segundo o livro A História das Assembleias de Deus, né? E eu tenho o prazer de ter dois livros dele, a História da Assembleia de Deus aqui no Brasil e também no Pernambuco. Bendito seja o nome de Jesus. Eu trouxe uma mensagem no aniversário do nosso ciclo de oração em Isaías 32 e o 9, que diz assim, eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui no YouTube, nas redes sociais, como também Instagram e Facebook. E desde já fico e peço assim, humildemente, que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos ajude a levar essa mensagem mais adiante, tá bom? Eu vou compartilhar também com vocês no Instagram, Facebook, WhatsApp, você vai lá e se inscreve. Olha o que diz em Isaías 32, 9. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. O livro de Yeshayahu, que é como vocês conhecem como Isaías, o Yeshayahu, que no seu nome ele carrega o nome do Senhor, o nome de Deus, o nome suposto, o suposto nome legítimo de Deus, porque os demais que nós temos chamamos de nomes genéricos de Deus, já que havia proibições na lei e nos mandamentos de não chamar o nome do Senhor em vão. Então o povo de Deus começou a criar nomes, né? Começou a chamar de Elohim, começou a chamar de Adonai, El Shaddai, El Leon, começou a chamar de Yahvé, Javé, Jeová, Senhor, não é? Mas tudo isso nós sabemos que são nomes genéricos de Deus, chamamos dentro da teologia de nomes genéricos de Deus. Por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, ele carrega o nome de Deus, o nome dele, que é Benjamin Netanyahu, né? Que é o suposto verdadeiro nome de Deus. Tendo dito isso, o nome Yeshayahu significa o Senhor é a salvação. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. No cenário que nós estamos lendo aqui, nós podemos ver um reino dividido, não é? Porque depois da morte de Salomão, o reino foi dividido.
ficando assim o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, nós sabemos que era Israel, e o reino do sul, Judá, não é? Em Israel, quem reinava era Jeroboão. Já no Judá, ou em Judá, era o Roboão. Então existiam dois reinos: reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Jeroboão, Roboão, que governavam esses dois reinos. Na antiguidade, nós sabemos que o povo de Deus utilizava muito uma prática chamada dividir para conquistar. Algumas vezes mandavam alguns soldados irem confrontar a cidade ali, poucas pessoas, e eles ficavam confrontando, chamando a atenção, enquanto que do lado direito havia um grande exército na escondida, do lado esquerdo também, ao passo que quando os inimigos aceitavam as afrontas e vinham para batalhar porque achavam que o exército era pequeno, aí saíam os outros e o cercavam e tomavam posse da vitória. Então, muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tanta divisão no meio do povo de Deus. Aquele rapaz ali, aquele cara já fundou o ministério, ele já abriu uma igreja, já isso ou aquilo. Deixa o cara pregar, meu irmão. Meu irmão, para onde é que vai as almas daquele cidadão que ele está pregando o evangelho? Para onde que vão? Vai para o mesmo lugar que você vai, se você servir ao Senhor. Então, não vamos ficar olhando, ninguém tem um monopólio da fé, ninguém. Às vezes a religião cai no erro de querer monopolizar a fé. Diz, não, a fé é minha, não, a igreja certa é a nossa. É a nossa, é a igreja da paz, a igreja certa é a universal. Permita-me estar utilizando nomes aqui, não estou falando mal. A igreja certa é a Assembleia de Deus. Não existe igreja certa, não existe igreja certa. Existe igreja que você mais se adequa. Existem igrejas que você mais consegue se identificar, porque a graça de Deus ela é multiforme. E quando eu digo que a graça de Deus é multiforme, eu estou dizendo que tem igrejas que bate palma, igreja que não bate, igreja que dança, marcha na presença de Deus, igreja que não dança, igreja barulhenta, igreja silenciosa. Existe igreja para todos os tipos de pessoas. Cabe a você procurar uma que você mais se adequa. Agora, você não pode colocar limite na graça de Deus, porque tem gente que não gosta de igreja barulhenta. Então, glória a Deus que existe aquela silenciosa. Já tem gente que não gosta de igreja silenciosa. Glória a Deus que existe a igreja barulhenta. Tem gente que não gosta de igreja que dança, que bate palma, mas tem gente que gosta, estão conhecendo a Jesus, vivendo uma vida com Jesus. Então, chegou o tempo de nós termos visão de reino, de saber que o que mais interessa para Deus não é o modelo da minha igreja, mas é a alma que está lá dentro do pecador e que precisa ser alcançada pela misericórdia e a graça de Deus. Então, na religião, muitas das vezes, enquanto religião, devemos deixar de sermos, de colocarmos limites nas coisas. Por exemplo, às vezes nós vemos pessoas que eu respeito, mas que têm um pensamento que mulher não pode pregar, que mulher não pode isso, não pode aquilo, se baseando na igreja que estava em Coríntio, não é? Que as mulheres interroguem em casa seus maridos, mas se esquece que existe a doutrina universal e existem os costumes locais.
na cidade de Coríntio, era vergonhoso para uma mulher fazer isso. Mas isso não significa dizer que a mulher não tenha sua importância na obra de Deus. E Deus escolheu, por exemplo, Miriam como a primeira profetisa, quando ainda isso era função de homens. Débora como juíza, quando ainda isso era função de homens, segundo os costumes locais. Não é? Nós podemos ver, por exemplo, Moisés aprendeu a apacentar com Zípora, sua esposa. Deus disse para Abraão: Abraão, não temas em obedecer a Sara, tua mulher. Olha que a mulher tem a sua importância. Tem mulher que provérbio vai dizer que a mulher rixosa, vai falar sobre a mulher rixosa, a mulher que não é virtuosa. Mas tem mulher virtuosa, irmão. Quando a mulher é virtuosa, Deus surpreende a nação, o sistema religioso. Deus quebra protocolo e levanta, sim, mulheres de Deus para fazer a sua obra. Lá em 1 Coríntios nós vamos ver também que a mulher que ora ou que profetiza com a cabeça descoberta desonra o seu marido. Isso não é doutrina bíblica. Você precisa entender que isso é costume da região, da localidade. Costume, que muitas das vezes sim, precisamos respeitar os costumes da nossa localidade, mas não que é pecado, porque a própria Bíblia vai dizer que a mulher ore e profetize lá em 1 Coríntios com a cabeça coberta e não descoberta, é um costume de Coríntios. Me faça um favor, me procure na Bíblia qual é a outra igreja, qual é a outra localidade que praticava isso, o uso do véu. Por exemplo, não é? Somente em Coríntio, denotando que era assim um costume local. Então, Paulo não vai recomendar isso para as outras igrejas, mas para a igreja que está em Coríntio. Por exemplo, nós estamos no Brasil e não em Coríntios. Nossas culturas são outras. Nosso pensamento é outro. Então, partindo desse ponto, nós temos que começar a identificar na Bíblia o que é doutrina universal, ordenança, mandamento e o que é costume local, para a gente não se perder. Então, nesse tempo, as mulheres estavam acomodadas e Deus ele começa a dar uma palavra de despertamento para as mulheres. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, prestem atenção. Deus está chamando as mulheres para um grande avivamento. Nós não vamos falar aqui de Sara, nós não vamos falar aqui de Miriam, nós não vamos falar aqui de Débora, de qualquer uma outra Ruth. Nós vamos partir a partir do Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, primeiro, Maria de Magdala, Maria Madalena, que quer dizer de Magdala. João capítulo 20, o verso 18, né? Maria Madalena, uma mulher que injustamente foi colocada perante a sociedade religiosa e cristã como uma prostituta, sem nunca haver uma prova que Maria Madalena era ou foi prostituta. A Bíblia só diz que dela saiu 7 demônios. 7 demônios. E Jesus o libertou, 7 espíritos. Eu vejo tanta da gente que serve os espíritos, tanta da gente que são fiéis ao seu marido, são pessoas honestas diante da sociedade, que não são evangélicas, não são católicas, são espíritas, mas que não traem os seus maridos, apesar de estarem também servindo aos espíritos, os quais eles dão crença
e aqui eu não estou criticando e nem falando mal, mas simplesmente comentando. E essas pessoas são dignas perante a sociedade, não são prostitutas, são mulheres que respeitam seus maridos. Não é porque de Maria Madalena saiu 7 espíritos imundos que ela era uma prostituta, não tem como provar isso. Isso foi um papa da tão honrada e respeitosa, quero aqui dizer, Igreja Católica, que colocou essa fama porque não aceitava a liderança feminina. Maria Madalena, Maria Madalena, ela chegou até a escrever um evangelho que não foi colocado na Bíblia. Hoje, depois do último concílio do Vaticano, da Igreja Católica, eles reconheceram que Maria Madalena, ela é apóstola dos apóstolos, foi apóstola dos apóstolos. Nós podemos ver isso nas missas que nós assistimos. De vez em quando eu coloco para assistir, eu analiso. Eu sou um amante da religião, eu gosto de estudar religião, de ver o pensamento das pessoas, mormon, testemunho de Jeová, adventista, todos eu gosto de ver. Então, às vezes eu assisto e eu vejo lá os sacerdotes católicos chamando Maria Madalena apóstola dos apóstolos, já reconhecida pela Igreja Católica. Então eu quero aqui dizer para vocês que Maria Madalena, ela nunca foi prostituta, simplesmente não aceitavam no princípio que ela foi uma líder da igreja. Onde é que a gente vai ver isso? Lá em João 20:18, o que afirma um apostolado na vida da pessoa? O que é um apóstolo? Aquele que é enviado com uma mensagem e uma missão. Quando as 3 Marias, Deus poderia ter escolhido homens, mas Deus, pelo seu próprio Espírito, despertou as 3 Marias para irem ao túmulo de Jesus. E quando chegaram lá, elas viram o Senhor ressurreto, que entregou uma mensagem para elas e disse assim: vá, diga para os meus irmãos que vão para Jerusalém, porque do alto serão revestidos com poder. Avise os meus irmãos que eu estou vivo, eu ressuscitei. A maior mensagem da história da igreja, pasme, não é o que a gente prega, a morte de Jesus na cruz, porque morrer, todo mundo acredita que Jesus morreu, porque a lei natural da vida é essa: o ser humano nasce, reproduz e morre. O ateu acredita que Jesus morreu, mas ele só não acredita que Jesus ressuscitou e está vivo. Então essa é a maior mensagem, a mensagem que o diabo não quer que você pregue, da ressurreição e dizer que Jesus está vivo. Essa mensagem foi entregue para as mulheres. Veja a importância das mulheres na história do avivamento da igreja. E elas chegam diante dos discípulos dizendo: ele está vivo. Ele mandou vocês irem para Jerusalém, porque lá do alto vocês vão ser revestidos com poder. Eu quero aqui deixar claro para vocês que isso é uma missão de apostolado. Isso é uma missão, eu não estou falando besteira. Maria Madalena é reconhecida por muitas religiões hoje como apóstola dos apóstolos. Então eu quero citar aqui também alguns outros exemplos. Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, foi discípula de Jesus. Vou entrar num tema agora, onde de repente os religiosos vão ficar, porque eles lerem a Bíblia com os óculos de sua religião. Não, Jesus só escolheu discípulo homem, não existia discípulo mulher, ou isso, aquilo, tal. Joana, esposa de Cusa, ela, em uma das viagens com seus discípulos pelas províncias de Jesus, os 12, ela estava sendo contada entre os 12, Joana e Susana, Lucas 8, do 1 ao 3.
E estas mulheres também não só colaboravam, também andando com Jesus algumas vezes pelas províncias, ajudando na ministração, juntamente com os discípulos, como também financeiramente elas financiavam a obra de Cristo Jesus. Lucas 8, do 1 ao 3. Também nós temos Maria, irmã de Lázaro. Essa era a prostituta que o povo confunde com Maria Madalena. Esta era a pecadora que ungiu os pés do Senhor com unguento. Era irmã de Lázaro. Você vai ver isso, vou deixar como lição de casa, capítulo 11 de João, do Evangelho Joanino. Você vai ver Maria, essa que ungiu os pés do Senhor, enxugou com o cabelo, não era Madalena, era irmã de Lázaro. Você vai ver isso em Lucas 10 e o 39. Lucas 10 e o 39. O qual também foi discípula, não é? Foi discípula, a irmã de Lázaro. Ela também se encontrava, irmão, lá em João, capítulo 11, vai falar sobre que era ela, a irmã de Lázaro, a mesma que ungiu os pés do Senhor. Mas em Lucas 10, 39, vai falar que ela estava, o que dava-se aos pés do Senhor, no momento em que Marta estava muito atarefada, e chega até a repreender: o Senhor, não te incomodas de que enquanto minha irmã esteja aí, eu esteja aqui trabalhando sozinho, entregue às obras? Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. E essa expressão de que dava-se aos pés do Senhor, isso era utilizado na cultura da época como melhor aluno, melhor aluna. O professor colocava o melhor discípulo aos seus pés. Paulo chega a dizer que aprendeu aos pés de Gamaliel. É uma expressão de dizer: eu fui o melhor aluno do melhor professor que já existiu na nossa história. Então, Maria, irmã de Lázaro, era uma discípula, assim, do Senhor. Se você for analisar, for pesquisar até pela internet, você vai ver isso. E para esclarecer de fato e de verdade se existiu ou não existiu deveras discípulas, nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o 36. Vai falar sobre a discípula chamada Dorcas, da qual fazia uma grande obra e era muito querida e amiga. Contra fatos não há argumento, porque a sociedade judaica em que viviam na época eram machistas e tinham seus costumes, da qual as mulheres não entravam muitos nos seus registros. Mas isso não significa dizer que não existiu profetisa, juízas, mulheres, cargos que só eram prediletos para homens, né? Não existiram discípulas. Olha aqui, esqueceram de tirar da Bíblia Atos 9, 36, a discípula Dorcas, que Pedro a ressuscita e traz de volta para a sua comunidade, em que ela cuidava daquela comunidade. Uma grande discípula do Senhor. Também nós vamos falar da Priscila, né? Priscila, esposa de Áquila. E sempre que a Bíblia vai falar de casal, ela coloca primeiro o homem e depois a mulher. Nesse caso é diferente. Eles colocam primeiro Priscila e depois Áquila, porque Priscila era mais fervorosa. Verdade é que ambos faziam a obra juntas, mas Priscila se destacava mais do que o seu esposo. Existem casais assim, irmão, onde a mulher prega melhor do que o homem, onde a mulher se destaca mais na igreja do que o seu próprio marido. E Priscila era uma varoa dessa, era bem ativa na obra do Senhor. Priscila também era uma discípula, uma serva do Senhor, esposa de Áquila, não é? E outra coisa, quem nunca ouviu falar do grande Apolo? Grande Apolo,
Depois de Paulo, a gente sempre lembra o que? Apolo. Paulo e Apolo. Paulo e Apolo, dois grandes nomes da história da nossa igreja lá no passado. Mas a Bíblia relata em Atos 18 e 24 que Apolo, irmão, era um homem super inteligente. Eu vou até ler com vocês, eu marquei aqui. O Apolo era um homem super inteligente, que tinha um conhecimento tremendo da palavra, porém, ele foi aperfeiçoado, instruído pela Priscila e pelo Áquila, ou seja, nós vamos dar crédito, já que dentro do tema estamos aqui falando a importância da mulher na história do avivamento da igreja. Vamos dar crédito a Priscila. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos 18 e o 24. Atos 18 e o 24. Olha aqui o que é que diz a palavra de Deus. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Ou seja, o grande Apolo foi instruído pela Priscila também para chegar a esse pleno conhecimento e chegar ao destaque que ele assim chegou, à posição que ele assim chegou na hierarquia e na história da igreja. Tendo isso também, nós vamos falar também sobre Priscila e Áquila em Atos 18, quando eles ela rapa a cabeça como um sinal a Deus, como um voto. Na Bíblia, nós vamos ver voto de que não pode cortar cabelo, nazireado, e vamos ver também o voto que se rapa a cabeça. Então Deus, ele não está nem aí se você corta o seu cabelo, se você deixa ele comprido ou se não corta. Deus, ele só quer saber de uma coisa: se você fez um voto a ele, cumpra. Pronto. Se o resto é tudo questão cultural. Se você fez voto para não cortar, não corte. E é simples assim. Então, mais uma questão também de voto e de cultura. Nós vamos ver também Júnia, uma apóstola do Senhor, Júnia, lá em Romanos 16:7, ela é contada entre os apóstolos. Atos 18, deixa eu ver, perdão aqui, Romanos 16:7. Romanos 16:7, ela é contada entre os apóstolos e Paulo ainda vai dizer que ela é antes dele. Esposa de Andrômedo, que é a Júnia, esposa de Andrônico. Então, nós vamos ver também Febe, a primeira da lista de mulheres que serviram ao Senhor fervorosamente na igreja primitiva. Febe, uma grande mulher de Deus, discípula também do Senhor. Já vimos em Atos a relação de Dorcas, né, como discípula, e que sim, existiram discípulas. A Bíblia, ela deixa esse relato, esquecer de tirar isso, mas infelizmente a palavra é de Deus, e se existiu uma, existiu muitas e muitas outras, só que de repente evitavam colocar esse nome por causa da sua cultura, porque achava-se que a mulher não era digna de repente disso, né? Nós vamos falar algumas mulheres agora da atualidade, em ligeiros tempos aqui, a Sojourner Truth, né? Que era a notável escrava que se tornou pregadora, nascida em 1997. Uma escrava, irmão, que se tornou pregadora. Não importa se a pessoa está presa pelos pés, você prega com a boca. Não importa se você está dentro de uma prisão, de uma senzala, você prega com a boca. Lá tem gente também. Então, a Sojourner Truth foi
a primeira escrava notável que se tornou uma pregadora, nascida em 1997. A Mary Jones, a menina que inspirou a criação da Sociedade Bíblica, nascida em 1784. Veja quantas mulheres abençoadas. Elizabeth Elliot pregou e ganhou para a tribo de índio que matou o seu esposo. Veja a importância da mulher. O homem foi lá, tentou pregar para aquela tribo de índio, mataram ele. A mulher foi, conseguiu, pregou e ganhou a tribo para Jesus. Elizabeth, o nome dessa notável senhora, Elizabeth Elliot, pregou e ganhou a tribo de índio que matou o seu marido. A Amanda Berry Smith, mulher negra que se tornou pregadora internacional. Primeira mulher negra que se tornou pregadora internacional e pregava para brancos e pretos. Irmão, que notável mulher, Amanda Berry Smith. Maravilha, né? Fundadoras de igreja, de religiões, de igrejas que são uma bênção até o dia de hoje. A mulher não pode nem pregar. Naquela época, a mulher funda uma igreja e cresce poderosamente. Nós vamos ver aqui na igreja quadrangular, fundadora, só dando alguns exemplos, porque é muitos, viu? A irmã Aimee Simple McPherson. Irmã Aimee Simple McPherson. Ela fundou a igreja quadrangular, igreja do Evangelho Quadrangular, do qual eu tive a honra de conhecer, uma igreja muito renomada, abençoada na face da terra, que ganha muitas almas para Jesus. Uma mulher fundadora desta denominacional, a igreja dessa denominação. A igreja quem fundou foi Jesus. Não existem fundadores de igrejas, existem fundadores de denominações. Então, temos também uma cofundadora que até hoje ela é bem notável entre os seus povos, suas religiões e admirada por muito, a irmã Ellen Goldwhite. Goldwhite foi uma líder religiosa e cofundadora, uma mulher profetisa à frente da sua época e notável. Vemos também a irmã Celina de Albuquerque, que eu já citei no início, e Maria de Nazaré, que foram as primeiras mulheres a serem batizadas com o Espírito Santo no Brasil. O homem foi Manuel do Bu, da Paraíba. Então, Celina de Albuquerque, elas eram da Igreja Batista, como também os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e que a Assembleia de Deus, quando ela foi fundada, não tinha esse nome. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles fundaram a igreja no Brasil, não me recordo agora o nome, mas não era Assembleia de Deus. Depois, posteriormente, foi mudada para a Assembleia de Deus. Porém, essas duas mulheres foram notórias, mulheres fervorosas, que foram muito usadas por Deus e deixou para nós um grande legado. E também a fundadora, que eu confundi na mensagem do ciclo de oração, desde já peço perdão a vocês que vão me ouvir aí um corre-corre, o tempo pouco para a gente passar tanta da coisa que a gente tinha preparado, terminou confundindo Celina, de Albuquerque, com essa grande mulher Albertina Bezerra Barreto, que foi a fundadora do ciclo de oração no Brasil, a irmã Albertina Bezerra Barreto. Hoje nós só temos ciclo de orações nas nossas igrejas por causa dessa mulher que recebeu essa iluminação, esse toque especial de Deus para fundar um trabalho de oração, onde as mulheres clamam, buscam de suar a roupa, o vestido, irmão, clamam com a face no pó, para Deus dar vitória aos seus pastores, seus obreiros, os missionários, oram por tudo, e elas são dignas, irmãos. Não menospreze as mulheres.
Não menospreze as mulheres. Simplesmente reconheça que na obra de Deus também tem espaço para a feminina, para a mulher. Não só, irmão, para homens, mas também para a mulher. Deus, ele não faz acepção de pessoas, que fazem somos nós, os homens, né? E as religiões. A gente tem o costume de fazer acepções. Vou dar um exemplo. Às vezes chega alguém na igreja de paletó, todo bem, a gente acha que é um pregador, acha que vai vir alguma coisa boa dali, às vezes não vem. E às vezes é uma pessoa, às vezes até de bermuda, mas tem uma palavra, você vê que tem vida com Deus. Você vê mesmo que tem vida com Deus. Então, não subestime as mulheres. Não subestime as mulheres. Vamos encerrar lendo um versículo em Gálatas, capítulo 3, e o verso 28. Para você que acha que Deus ele faz, e a igreja de Cristo faz exceção, e que mulher não pode pregar. Então as pessoas têm que ir para o inferno, mas uma mulher não pode pregar, não pode de maneira alguma ensinar a homens. Não é você que pensa dessa forma. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3 e o verso 28. 27 por diante. 26 por diante. Assim. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27 agora. Gálatas 3, agora 27. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 28 agora. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3 e o 28, reforçando aí a hipótese de que sim, Jesus e Deus Pai não faz acepção de pessoas e que Ele escolhe quem Ele quer, quebra protocolo religioso e quando Deus quer Ele escolhe mulheres e mulheres, sabe, ungidas, mulheres virtuosas para ministrar o seu evangelho e fazer a sua obra na terra. Mulher, vai nessa tua força, a obra do Senhor necessita de você. E a palavra inicial que nós lemos aqui em Isaías foi essa, lá em Isaías 32 e 9. Levantai mulheres que estáis em repouso. Se levante e faça a obra de Deus. Deus abençoe a todos, até uma próxima. Se inscreva no nosso canal Erivan Ramos no YouTube e dê um like lá e divulgue também em nome de Jesus.